Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa nona live do projeto Robótica Paula Souza. Sou o professor Eduardo Florenci, sou professor e coordenador do curso de Informática para a Internet da ETEC de Praia Grande, e hoje nós vamos falar sobre o potenciômetro. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês seria o que é o potenciômetro. Tá? Então ele é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável. Geralmente é um resistor de 3 terminais, onde a conexão central é deslizante e manipulável. Pessoal, então o potenciômetro ele é um dos componentes que a gente mais utiliza em circuitos arduinos. Tá? Então geralmente a gente utiliza bastante quando a gente for montar algum projeto. Tá? Ele trabalha igual um resistor. Então, a única diferença dele do potência para um resistor é que você consegue manipular ali a resistência elétrica. Então, geralmente ele vai ter uma capacidade 10.000 ohms ou 50.000 ohms, e aí você pode manipular de zero até a capacidade dele máxima. Ele tem que fosse um eixo central que você consegue girar, e aí você consegue manipular, no caso, a resistência. Então, nesse próximo slide, eu coloquei, para quem não conhece o resistor, então coloquei uma imagem, né, uma explicação do que é. Então ele é um componente elétrico, ele também é um componente muito utilizado nos projetos arduinos, e também ele tem a função de limitar o fluxo de corrente elétrica, igual o potenciômetro, mas a única diferença é que o resistor você tem um valor fixo, você não consegue manipular, ao contrário do potenciômetro, que você pode ajustar conforme você precisa, referente ao projeto ou referente ao que você precisa naquele momento. E aí eu coloquei aqui onde a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, na verdade, ele é um componente eletrônico que a gente encontra muito nos nossos aparelhos da nossa casa. Tá? Então, vocês vão perceber a partir de hoje, vocês vão ver que vão encontrar bastante desse componente em casa. Então, eu coloquei alguns exemplos. Então eu coloquei controle de volume, então aqueles volumes, principalmente daqueles rádios um pouco mais antigos, você consegue girar, você gira para poder aumentar ou diminuir o volume, ali é um potenciômetro. Velocidade de pequenos motores, também a gente utiliza o potenciômetro. A luminosidade, então para você poder aumentar ou diminuir a luminosidade de uma lâmpada, tá? Para quem gosta aí de música, toca guitarra, também você aumenta o volume da guitarra, ali é um potenciômetro. Coloquei o símbolo, né? Então, quem precisa trabalhar com circuitos eletrônicos, então cada componente eletrônico existe um símbolo. Então, coloquei o símbolo que você pode encontrar dentro de um circuito eletrônico. Ele é importante. E também os tipos. Então, no mercado coloquei aqui os principais, tá? Aqueles que provavelmente a gente pode trabalhar. Tá? Temos o simples, o duplo, o micro, o deslizante e o multivoltas. O simples, pessoal, ele é o mais comum. Esse é o que a gente mais encontra, nós iremos trabalhar, tá? Então esse é o mais comum que a gente utiliza aí no mercado, a gente encontra no mercado. Então ele é o potenciômetro de eixo giratório e é o mais comum de se achar. É ajustado girando o seu eixo, tá? Esse é o que a gente vai fazer um projetinho daqui a pouco, e é o que a gente vai trabalhar. O duplo é muito parecido com o anterior, com o simples. A única diferença é que dentro dele tem dois potenciômetros. Tá? Então, potenciômetros duplos consiste, como o próprio nome diz, em dois potenciômetros de valores iguais ou diferentes, montados em uma mesma estrutura, podendo ser acionados por eixos independentes ou por um único eixo. São utilizados principalmente em aparelhos de som estereofônicos. Então, aqui tem uma imagem só para a gente poder visualizar. Então, percebam que ele, aqui no final dele, ele tem, aqui é o primeiro potenciômetro, tem três saídas. E aqui tem uma outra potenciômetro com 3 saídas. Pessoal, agora tem o potenciômetro, então ele é um chip, na verdade, tá? E ele é conectado dentro de um circuito eletrônico. E no caso desse potenciômetro, para você fazer o ajuste dele, é através de sinais digitais. Então, geralmente tem um software que você consegue fazer essas modificações. E tem o deslizante, também é um que a gente utiliza bastante. Então ele é um potenciômetro deslizante, utiliza uma pista retilínea que pode deslizar para frente e para trás, mudando a resistência elétrica. É muito empregado em equipamentos de áudio ou mixers e equalizadores. Aí tem a imagem aqui, né, desse componente. Também ele é muito utilizado, esse tipo de potenciômetro.
E o último que eu coloquei aqui é o multivoltas. Tá? Ele é mais preciso. Então, se você precisa de um potência que tem uma precisão maior, então você pode usar esse tipo de componente, esse tipo de potenciômetro. Então, nesse tipo é possível dar giro maior que 360 graus em seu eixo e por isso a sua resistência varia lentamente, possibilitando maior precisão no ajuste. Aí tem um desenho. Agora eu vou mostrar para vocês com um exemplo bem simples de como funciona o potenciômetro. Então, pessoal, vou demonstrar aqui como funciona o potenciômetro, tá? Peguei um lápis comum. Vou criar uma trilha aqui de grafite numa folha de sulfite. Vocês podem também usar aquele lápis 2B que a gente tiver em casa, lá fazer o teste. Também ele é um pouquinho melhor para trabalhar, tá? Mas vou usar o lápis comum. Fiz uma trilha e aí a gente vai fazer um teste. Peguei o potenciômetro, já coloquei na medida de resistência. E aí quando eu coloco a ponteira, e se eu for afastando uma da outra, ó, tô afastando, repara um detalhe que é importante. A resistência começa a aumentar. Ó, tô afastando. Ela vai aumentando. Quando eu vou aproximando, essa resistência vai diminuindo, ó, até chegar aqui no zero, tá? Então, tenho duas pontas, né? Se eu for afastando, essa resistência ela vai aumentando. E se eu for me aproximando, essa resistência ela vai diminuindo, tá? Então, internamente no potenciômetro é como ele funciona. Espero que vocês tenham entendido o exemplo que eu passei, mas aqui tem um desenho que dá para a gente poder entender melhor. Então eu falei, tem as três pontas, então esse conector do meio, você pode tem que conectar ele do meio, a outra conexão você escolhe, tá? Ou a direita ou a esquerda, e aqui dentro eu falei, tem o contato com o grafite aqui dentro, tá? Então geralmente os potenciômetros eles utilizam grafite aqui dentro para poder fazer essa conexão, né? Então aí no caso, se você reparar aqui, essa conexão, se a gente conectar o centro e a gente conectar aqui do lado esquerdo, por exemplo, então quanto mais próximo eu tiver, essa resistência diminuir. Se eu for afastando aqui, essa resistência vai aumentando, tá? Por isso, quando a gente gira o potenciômetro, ele vai aumentando, diminuindo a resistência elétrica. Mesma coisa desse lado, se a gente conectar desse lado aqui, se a gente pegar a conexão e ela vir aqui para mais próximo desse conector extremo aqui do lado direito, ele vai diminuir a resistência, né? E se a gente jogar para o outro lado, ele vai diminuindo. Então a única diferença seria essa, tá? Você vai conectar do centro, vai conectar ou do lado direito ou do lado esquerdo, e a única diferença seria qual vai ser o lado que vai diminuir ou qual lado que vai aumentar a resistência elétrica. Tá, tudo bem? Então agora a gente vai ver um exemplo prático do potenciômetro, tá? Espero que vocês gostem aí. E tentem reproduzir depois em casa, tá? Tentem fazer em casa, é bem básico realmente, bem simples, mas é bem legal. Então agora a gente vai fazer nosso projeto, colocar a mão na massa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o potenciômetro, né, para a gente poder aumentar ou diminuir a luminosidade de uma lâmpada, tá? Então a gente vai fazer um projetinho bem simples, que vocês consigam fazer na casa de vocês, tá? Então a gente vai colocar aqui os componentes, então vou colocar aqui placa de ensaio, vou colocar aqui o Arduino, vamos colocar aqui agora o potenciômetro.
Eu vou girar aqui, pessoal, para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá? Vou colocar a resistência, o resistor. Esse resistência vai ser 220 ohms. E vamos colocar o LED. Também eu vou girar. Tá. Vou mudar aqui a cor dele, que acho que fica mais fácil para a gente poder trabalhar. O amarelo. Beleza, já colocamos aqui os nossos componentes. Agora a gente vai fazer as ligações. Então vou começar aqui pelo LED. Repara um detalhe, tá, gente? A resistência, se você olhar aqui, ó, uma das pontas do LED a gente está na mesma trilha que a resistência elétrica, tá? Então não esqueça desse detalhe. Então, vou fazer as conexões. A gente vai conectar. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para poder enxergar. Então aqui, ó, nessa conexão tem a resistência. Eu vou conectar lá em cima, aqui na porta digital 3, tá? A outra ponta do LED, vou conectar aqui, ó, no negativo, na trilha negativo, tá? Então a gente vai conectar, fiz uma ponte aqui, e aí a gente vai conectar essa trilha do tal outro LED nessa trilha do negativo. Agora a gente vai para o potenciômetro. Aqui a gente vai conectar o negativo. Aqui a gente vai conectar no positivo. Deixa eu só mudar aqui. Beleza. Agora aqui no potenciômetro a gente vai interligar essa conexão aqui central aqui no analógico 0. Então a gente vai conectar aqui no analógico 0. E a gente só vai fazer as conexões agora do positivo e negativo. Negativo a gente vai conectar aqui no GND. E o positivo a gente vai conectar no 5 volts. Pessoal, então a nossa conexão fica desse jeito, tá? Então a gente vai fazer essa nossa, temos aqui a nossa conexão. Agora a gente vai para o código. Pessoal, aqui no código, né, o que aconteceu, né, então uma explicação rápida aí sobre o código que foi inserido. Então logo no começo aqui nós temos 3 variáveis. Então nós temos 3 variáveis do tipo inteiro. Então temos LED pino, poten pino e valor. Então esse LED pino ele vai receber o 3. Tá? O que seria isso? Ele está recebendo, aqui seria a porta do LED. Se a gente olhar aqui, ó, o LED ele está na porta 3. Tá? Vou sortear aqui, eu só vou mostrar para vocês. Então a gente olhar aqui. Ó, porta 3. Né? Esse pontem pino analógica 0. Então se a gente for aqui, visualizar o potenciômetro aqui, ó, está na porta
analógica 0. Tá? Então a gente criou então, essas duas variáveis que na verdade aqui ela está recebendo os valores, mas são onde estão as portas, né? As portas então conectadas o LED e também potenciômetro. Essa última variável, ela vai servir para poder receber depois os valores do potenciômetro, tá? Então ela vai receber o valor que vai vir do potenciômetro para poder fazer essa parte da iluminação, né? Poder aumentar ou diminuir. Vindo um pouquinho mais para baixo, aqui tem, aqui no caso, esse valor igual na log head. Vindo um pouco mais para baixo, tá? Vindo mais para baixo, aqui no void loop, então a variável nós criamos um valor, né? Aqui ela vai receber o valor do potenciômetro. Então ele está recebendo ali, ó, o valor que está vindo do potenciômetro. Lembra que nós colocamos aqui a potempino? Então aqui seria o A0. Então ele está lendo essa porta aí. E aí o valor está recebendo esse valor, né, da porta A0, analógica 0. Outro detalhe, aqui não foi criado, no caso, uma outra variável, que seria o brilho, né, para poder, quando a gente for movimentar o potenciômetro, ele receber aquele valor e indicar o brilho. Só tem um detalhe, ele vem de 0 a 1023. Eu preciso, né, já que a gente está transferindo esse map, valor, 0, 1023, 0,255, ele está transformando esses valores de 0 a 1023 para 0,255, tá? Porque são valores que a gente vai utilizar para poder fazer essa mudança. E no finalzinho aqui, a gente está passando a informação, né, do LED pino, ou seja, a informação, no caso, do potenciômetro e também o valor do brilho, né? Eu vou mostrar, vamos ver aqui funcionando, fica mais fácil de entender. Conforme a gente vai girando aqui o potenciômetro, a luz vai aumentando ou diminuindo. Se eu chegar no final, a luminosidade total, a gente pode diminuir aqui. Pessoal, montei aqui no Arduino, tá? É o mesmo projeto que vocês viram no KiCad, tá? Eu montei aqui no Arduino, né, na plataforma. E a gente vai, eu vou mostrar para vocês, né, aqui com o Arduino. Reparem, ó, a gente vai girando o potenciômetro, a luz fica mais forte, e aí a gente vai diminuindo aqui, girando o potenciômetro para o outro lado, essa luminosidade vai diminuindo. Então a ligação que eu fiz foi igualzinho lá como eu mostrei anteriormente, tá? E o código foi a mesma coisa. Vou mostrar aqui o código para vocês, dá uma olhadinha que foi o mesmo código que eu utilizei. Pessoal, então aqui estou mostrando o código que eu fiz na placa Arduino, tá? Então reparem que é igualzinho que nós fizemos anteriormente, tá? Então só para a gente poder ver realmente na prática, tá? Como foi feito. Pessoal, para você poder registrar sua presença, acesse o link, tá aí na sua tela, e realize o teste sobre o conteúdo apresentado, tá? Acompanhe nossas lives em www.robotica.cpsctec.com.br/lives. Compartilhe com seus colegas e se inscreva em nosso canal. Espero que tenham gostado e até mais.